Beleza, galera, vamos então fazer uma revisão aqui de tudo sobre a equação de segundo grau para relembrar para vocês. Inicialmente eu vou colocar aqui de primeiro ponto dessa revisão, vamos lá. Primeiro ponto dessa revisão, eu vou colocar para você lembrar qual é a forma geral da equação de segundo grau. Então a equação de segundo grau tem essa forma geral, né? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, é isso? Toda equação que tenha esse aspecto, essa cara, essa forma, é a equação do segundo grau. Por exemplo, se eu tiver aqui 3x ao quadrado mais 5x, por exemplo, mais 1, por exemplo, igual a zero. Então você está vendo aqui que o a dessa equação é o 3, né? É o coeficiente de x ao quadrado, né? O termo que está multiplicando x ao quadrado. O b você está vendo aí que é 5, é o termo aí que multiplica x, e o c da equação, termo independente de x, né, no caso aí é 1, perfeito? Essa equação, galera, do segundo grau, ela não necessariamente precisa que esses sinais aqui sejam positivos não, certo? Podem perfeitamente ser sinais negativos. Eu posso ter uma equação do segundo grau dessa maneira, 3x ao quadrado, por exemplo, menos 4x menos 1 é igual a zero. Posso perfeitamente ter uma equação de segundo grau desse jeito aqui, olha. Onde você está vendo que o B é menos 4, né? O C é menos 1. Então, eles podem ser negativos, né? O A aqui está sendo 3 positivo. Então, é importante você ter essa perspicácia de perceber que a forma da equação do segundo grau, forma geral, ela é dada dessa maneira, mas esses coeficientes podem ser positivos ou negativos, inclusive esse A também, gente, ele pode ser negativo perfeitamente sem problema, o que não pode ele ser zero. Então, nessa forma geral da equação de segundo grau, é importante você lembrar que o A tem que ser diferente de zero, certo? Esse camarada que fica à esquerda do x ao quadrado, multiplicando, ele não pode ser zero, tem que ser diferente de zero, tudo bem? Recapitulamos então aí a forma geral de uma equação do segundo grau. O que mais que é importante a gente relembrar? Na equação do segundo grau, importante a gente relembrar como você calcula, né, o valorzinho do delta na equação do segundo grau. Vamos lembrar com a fórmula do delta, b ao quadrado, menos 4 vezes o a da equação, né, vezes o c. Então vamos colocar aqui um exemplo, uma equação do segundo grau, por exemplo, 3x ao quadrado mais 2x mais 1 igual a zero. E eu vou calcular o delta dessa equação do segundo grau aqui para relembrar a vocês. Primeira coisa é você identificar qual é o A, o B e o C. Está aqui o A, né? Está aqui o B e está aqui o C. Perfeito? O A é o coeficiente x ao quadrado, acabamos de falar. O B é o coeficiente de x e o C, esse cara, né, que é o termo independente. Então vamos lá? Identificando aqui que eu sei que é o A, o B, né, e o C, vamos agora calcular o delta dessa equação. Vamos então? Delta é igual a b ao quadrado, então vai ser esse 2 aí, ó, ao quadrado, né? Você tá vendo aqui que o b é 2, tudo bem? B ao quadrado menos, tá aqui a fórmula, galera, ó, menos 4 vezes a vezes c. Então, menos 4 vezes o a que você está visualizando aí, que é 3, vezes o c que você está visualizando, que é 1. Primeira coisa, você vai levar esse camarada ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Aqui, ó, menos vezes mais é menos, vezes mais aqui é menos. Multiplica primeiro os sinais, galera, esse é o truque. E depois os números, né? 4 vezes 3, 12, vezes 1, 12. 4 menos 12, você sabe que dá menos 8, não é verdade? Repete o sinal do maior, né? Sinais diferentes, a gente subtrai os termos, subtrai o 12 e o 4, fica menos 8, delta deu negativo. O que é importante você lembrar quando o delta é negativo? Que a equação não vai ter raízes reais. E se o delta fosse maior do que zero, professor? Se ele fosse positivo, aí significa o quê? Que a equação do segundo grau teria duas raízes reais e diferentes. E se esse cara der igual a zero, professor? Se ele der zero, se por acaso eu tivesse dado zero, o valor do delta significa que esta equação do segundo grau, né, no caso a equação do segundo grau aí, que tivesse dado delta igual a zero, ela tem apenas uma raiz, ou então você diz que ela tem duas raízes reais iguais, perfeito? Então é isso que você tem que lembrar a respeito desse carinha, desse delta aqui, né? Essa letra do alfabeto grego,
Esse delta da equação do segundo grau, esse camarada é chamado também de quê? De discriminante, né, da equação do segundo grau. Perfeito? Lembramos aí? Vamos agora ao terceiro ponto importante, que é a utilização da fórmula de Bhaskara. Eu vou colocar aqui uma equação do segundo grau, por exemplo, x ao quadrado menos, vou colocar aqui x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Vamos resolver essa equação do segundo grau, fórmula de Bhaskara. Vamos lá, então, delta, né? Você acha primeiro o valorzinho do delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c da equação. Aqui eu estou vendo, olha, que o a é 1 quando você não visualiza, certo? O a é porque ele é 1. Eu estou vendo aqui que o b é menos 5 e o c é 6. Vamos lá, b ao quadrado vai ficar o menos 5, né? Que é o b aí no caso, coeficiente de x ao quadrado. Estou bem aqui, ó, menos 4ac, isso aqui é um menos, viu, galera? Menos 4ac. Então vai ficar menos 4 vezes aqui o valor desse a, ó, que é 1, beleza? Vezes o valor do c, que você está vendo aqui que o c é 6. Então faz essa continha, vamos lá, rapidão, olha. 5 ao quadrado aqui é menos 5 vezes menos 5. Menos vezes menos dá mais, então isso aí 5 vezes 5 dá 25. E esse 4 aqui vezes 1 é 4, né? Vezes 6 é 24. 25 menos 24. Esse 24 aí saiu horrível, deixa eu ajeitar. 25 menos 24, sabemos que o delta aí vai dar igual a 1. Vamos então agora à fórmula de Bhaskara. X igual a menos b, não é? Mais ou menos a raiz quadrada do delta, dividido pelo dobro do a. Pronto, vamos lá. Substituindo aqui, nós teremos o quê? Ó? Menos esse b, galera, significa trocar o sinal do b. Troca o sinal aqui do b da equação, que você está vendo que é menos 5. Trocando fica mais 5. Então, menos b fica mais 5. Troca o sinal do b. Aí, mais ou menos. Raiz quadrada do delta. Quanto é a raiz quadrada desse cara, que foi o delta, ó, do 1? Raiz quadrada de 1, pessoal, é quanto? Raiz quadrada de 1. Vai dar 1. Vou fazer aqui devagarinho. É claro que não. Vamos tirar aqui essa raiz quadrada. E vamos colocar a raiz quadrada de 1. O valor dela logo que é 1. Embaixo aqui é o dobro do a, tá vendo? 2 vezes o a. Você tá vendo aqui que o a é 1, perfeito, já falei dele. Então, 2 vezes 1 aqui dá 2. Pronto, as raízes você pode daqui já partir para elas, ó. Uma raiz eu pego com esse sinal de mais, né? E a outra com o sinal de menos. Pegando aqui com o sinal de mais, galera, 5 mais 1 é 6, divide pelo 2 lá de baixo, que é 3. Pegando aqui com esse sinal de menos agora, de baixo, ó. 5 menos 1 é 4, né? E 4 divide pelo 2 que tem aqui embaixo, ó, 4 divide por 2, que é claro que dá 2. Então, as raízes dessa equação são 3 e 2. Perfeito? Importantes também aí sobre a questão da equação do segundo grau. Quarto ponto importantíssimo é saber as fórmulas, né, da soma e do produto das raízes de uma equação do segundo grau. Soma das raízes de uma equação do segundo grau é menos b sobre a e o produto é c sobre a. Perfeito? Por exemplo, se eu tiver aqui uma equação do segundo grau, 10x ao quadrado menos 20x mais, por exemplo, sei lá, 40 igual a zero. Nessa equação, galera, se eu perguntar para você a soma das raízes da equação, é só usar essa fórmula aí. Vamos lá, ficaria menos b sobre a, ou seja, troca o sinal do b, ó, fica menos, trocando o sinal aí, fica mais 20, né? Dividido pelo a. O a você está vendo aqui que é 10. Pronto. 20 divide por 10, que daria 2. Seria aqui a soma das raízes, né, dessa equação aqui do segundo grau. E o produto das raízes, c sobre a, você está vendo aqui que o c, olha, 40, né? Então, ficaria 40 sobre o a, que a gente está vendo que o a é 10. 40 sobre 10, né? 40 décimos. Dá para dividir, você divide 40 por 10, que dá 4, não é verdade? Então, soma das raízes aí seria 2 e o produto das raízes seria 4. Vimos também, muito importante, que a gente pode escrever uma equação do segundo grau conhecendo as raízes. Ó. Se eu conheço as raízes x' e x duas linhas, eu posso escrever a equação no segundo grau dessa forma. É x ao
quadrado mais a soma das raízes, né, sx, mais p, que é o produto das raízes, igual a zero. X ao quadrado mais sx mais p igual a zero. Essa é a forma de uma equação de segundo grau, né, com o coeficiente a igual a 1, onde eu escrevo a equação conhecendo a soma e o produto das raízes. Vamos supor que eu te digo que as raízes, olha, vamos supor que eu digo que uma raiz é 3, uma equação de segundo grau, pessoal, tem raízes 3 e 2. Diga para mim qual é a equação, escreva a equação que pode ter essas raízes. Aí você vai substituir aqui, ó, o S por soma e o P por produto das raízes. Você sabe que produto é multiplicar. Vamos lá então? Então eu somo elas duas, olha. Soma das raízes, né? 3 mais 2, eu sei que é 5. Produto das raízes, eu sei que é multiplicar, 3 vezes 2, e sabemos que é 6. Substitui aqui, ó, o S de soma aí que deu 5 e o P, produto, que deu 6. Vai ficar desse jeito, ó. A equação será, vamos lá, x ao quadrado, menos aqui, desculpa, eu errei, menos sx, viu, galera? Agora eu corrigi para vocês. Menos sx vai ficar menos a soma aí, no caso que é 5, né? Nós encontramos 5x mais o produto igual a zero. O produto você está vendo aí que deu 6, então mais 6 igual a zero. Essa é a equação de segundo grau, né? Em função da soma e do produto das raízes. X ao quadrado, ó, menos sx mais p igual a zero. Perfeito? É uma maneira de você encontrar a equação de segundo grau conhecendo as raízes desta equação. Era isso que eu queria relembrar para vocês. Salve, salve. Agora vamos com a atividade de hoje aí, beleza?